Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar sobre governança de dados, garantindo qualidade, segurança e confiabilidade, perfeito? Mas antes da gente seguir a nossa aula, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa agenda. Primeiro a gente vai falar o que é governança de dados, depois a gente vai passar por qualidade, segurança, confiabilidade, estrutura e ferramentas, perfeito? Então, seguindo aqui, o que é governança de dados, tá? Nada mais é do que metodologias que a gente utiliza ali para garantir que todas as informações dos nossos usuários vão estar bem seguras ali. Quando a gente fala de pesquisas que a gente vai fazer, seja pesquisa de NPS, pesquisa qualitativa, quantitativa ou qualquer tipo de contato que a gente vai ter com o nosso cliente, que ele vai deixar os dados dele ali com a gente, seja nome, telefone, WhatsApp ou algum documento, a gente precisa ter uma base bem segura, tá? A gente é responsável por manter as informações do nosso cliente bem segura, principalmente quando a gente fala da parte de pagamento, que envolve questões financeiras. Vamos dar uma olhadinha aqui num conceito um pouquinho mais teórico para vocês. Então, qual que é a definição aqui, ó? Governança de dados é o conjunto de práticas e processos que garantem a gestão eficiente e segurança dos dados da organização, tá? E qual que é a importância disso? Ela é fundamental para garantir que os dados estejam precisos, protegidos e utilizados de maneira eficazes, perfeito? A gente não pode utilizar os dados dos nossos clientes para vender para outra pessoa, passar para outra pessoa e usar isso de má fé, tranquilo? Vamos seguir então aqui na nossa aula que tem bastante conteúdo aí. Então, qualidade dos dados, tá? A qualidade dos dados ela se refere ali na precisão e completude, consistência e atualidade dos dados, implementação de processo e validação e limpeza. O que significa, tá? Todos os dados do nosso cliente, a gente precisa fazer manutenção periódica. E a gente também precisa fazer a limpeza desses dados. E a gente tem que tomar muito cuidado que não é só deletar. Existe um processo ali dentro da área de tecnologia que eles precisam tomar cuidados com a remoção e a parte de deletar essas informações do seu sistema. Não é só pegar uma planilha ali que eu utilizei, mando lá para o lixo no meu Excel, no lixo no meu computador e tá tudo ok. Existe um trabalho por trás do time de TI ou da equipe de tecnologia que elas fazem uma limpeza ali através de programas específicos isso para ter 100% de certeza que todas as informações que estavam ali foram descartadas de forma correta. Porque às vezes a gente manda para a lixeira essas informações e tem como a gente recuperar. Então isso é muito perigoso, perfeito? Quando a gente fala de segurança, tá na parte de proteção dos dados não autorizados e alterações, isso é um assunto muito delicado porque a todo momento a gente vê cases de invasão, empresas que tiveram sites invadidos. Teve há algum tempo, acho que foi no ano passado, conseguiram invadir a minha conta do Instagram. Imagine eu aqui como sócio da escola, postando vários conteúdos, dando vários acessos de várias redes sociais diferentes, invadir a conta do meu Instagram. Ah, graças a Deus não aconteceu nada, não fizeram nada. Tem vários alunos que me seguem. Imagina uma pessoa de má fé vai e posta alguma coisa ou comenta alguma coisa que pode denigrir a minha imagem ou a imagem da escola. Tem o meu perfil ali que é relacionado à imagem da escola. Eu logo corri ali, entrei em contato com o pessoal do Meta Ads, que é responsável pelo Instagram, e consegui fazer a recuperação. Mas mesmo tendo todos os códigos de segurança, tendo a autenticação de 2 fatores, conseguiram invadir minha conta. Então é um assunto que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala dessa parte de proteção, acesso não autorizado. Acesso não autorizado é crime. Então, se por algum motivo ali você pegar as informações, mesmo que o seu cliente não te deu aceite ali, isso é crime e ele pode entrar com processo com você. Quando a gente fala de confiabilidade dos dados, tá? Se refere em como a gente garante que os dados são precisos e consistentes ao longo do tempo. Quando a gente trabalha a pesquisa de dados, a gente tem que tomar muito cuidado com coisas manuais, principalmente quando a gente vai trabalhar no Excel. Eu falo aqui que palavra não serve de nada, o que vale é a prova. Então sempre que alguém me traz um relatório, eu pergunto, de onde que é a origem? De onde que você tirou? Então quando a gente vai gerar um relatório, tá? E aí isso entra para a parte de, seja para uma apresentação, uma coisa é a gente trazer do Excel. Quando a gente traz do Excel, abre mais imagem para dúvidas. Quem será que foi a pessoa que imputou essas informações? Da onde tirar essas informações? Será que realmente está correto? Então tem um certo nível de credibilidade. Quando a gente traz, por exemplo, essas informações de um CRM, de um sistema que a gente tira um print,
a gente tende a ter mais confiabilidade. Eu sempre trago um exemplo bem prático ali, por exemplo, do Facebook. O Facebook, por que eu pego esse exemplo? O Facebook ele tem um gerenciador de anúncio, que é onde a gente cria as campanhas de anúncio pago. Sabe aqueles anúncios patrocinados que aparecem para vocês no Google, no Facebook? Chama anúncios pagos. E o próprio Facebook, ele já te dá essas métricas. Então, quando eu vou fazer uma reunião ali que eu preciso apresentar esses dados de crescimento referente aos anúncios pagos, eu sempre printo a tela do Facebook, por mais que às vezes não fica tão bonito. Por quê? Passa mais credibilidade eu trazendo as informações que está dentro da plataforma do Facebook do que eu baixar esse relatório do Facebook no Excel e montar um gráfico todo bonitinho ali para o time e apresentar via Excel. Porque uma vez que eu estou mostrando que veio do Excel, eles vão começar a se questionar, tá, veio do Excel, mas quem baixou, quem imputou esses dados, será que está correto? Será que ninguém digitou nada? Então, é um exemplo de tipo de reunião que por mais que o print não fique tão legalzinho, eu prefiro colocar o print porque eu estou trazendo os dados direto da fonte. Então, sempre que vocês forem montar ali um relatório de desempenho, de atendimento, para mensurar NPS, sempre tende ter esse cuidado da confiabilidade, de onde estão vindo esses dados. Será que esses dados estão certos? E se você é um líder, é um gestor, eu sempre oriento que vocês reconfiram e não somente peguem aqueles dados que estão trazendo para vocês e já utilizem uma apresentação. Porque às vezes acontece por uma falha humana, a pessoa tem imputado. Eu, como líder aqui da escola, sempre que alguém me apresenta ou que eu peço para uma pessoa montar um relatório, seja de atendimento, seja de marketing, ou seja de alguma gestão de algum projeto que eu estou participando, eu faço questão de conferir tudo antes de ir para uma reunião. Por quê? Pode ser que teve algum erro ali. Imagine você chegar numa reunião importante, apresentar ali os dados e aí alguém que já tem algum conhecimento ou já fez esse trabalho de verificação antes pelos acessos que ele tem, pegar e virar para você e falar, esses dados estão incorretos. É um pouquinho vergonhoso. Então sempre tem esse cuidado de se preocupar com da onde está vindo essa base de dados, perfeito? E aí quando a gente fala da estrutura de governança, tem alguns pontos ali que a gente precisa olhar, que é os componentes. Quando a gente fala de componente, está muito ligado. Quem são essas pessoas que estão por trás fornecendo esses dados? Lembra o exemplo que eu trouxe agora, de sempre conferir? As pessoas erram. Então, no seu time, você tem uma pessoa que ela é bem analítica, que ela é bem centrada, então, geralmente, essa pessoa é uma pessoa ideal para cuidar de dados. Quem está fazendo esses relatórios para vocês, criando seus relatórios de atendimento, é uma pessoa que geralmente no dia a dia ela é um pouco dispersa, ela sempre tem uma conversinha boborinha lá para o que está fazendo, vai ver? Geralmente esse perfil de pessoa você tem que conferir e reconferir, porque a probabilidade de ela ter algum erro ali é bem alta. Processos e tecnologia, os processos são bem alinhados? Os processos são bem definidos? Quais são as tecnologias que estão por trás desses dados? Será que essas tecnologias é um Excel, é uma ferramenta que ela faz a gestão, mas o input ainda é manual? Ou não, é uma ferramenta, é um CRM que ele já puxa direto da fonte. Então os componentes são muito importantes quando a gente vai avaliar a estrutura de governança de dados. Modelo, tá? Centralizado, descentralizado e federado. Como que é a amputação desses dados? É tudo centralizado em um único CRM? Esses dados são de 3, 4 CRMs diferentes? Como é feita a transição dessas informações de um CRM para outro? Exemplo, será que eu faço o download de um CRM no Excel e depois importo isso no outro CRM no Excel? Isso abre margem para a gente ter as informações corrompidas, para a gente ter as informações vazadas. O mais adequado é que se você utiliza múltiplos CRM, que essas transições de informações sejam interligadas e que um CRM transmita diretamente para outro, via um API, por exemplo, e você não precisa fazer o download dessas informações e depois fazer o upload, porque isso pode gerar algum conflito de dados e abre margem para invasão, perfeito? E aqui na prática, né, que é o terceiro pilar, que são definições de papéis e responsabilidades claras de desenvolvimento de políticas e padrões. Então, alguém na sua empresa precisa ser responsável por verificar a qualidade desses dados, para verificar como que andam esses processos, para identificar falhas ali de segurança. Geralmente, quem vai fazer tudo isso, independente se você é da área de atendimento ou não, é a área de tecnologia da informação. Então, geralmente, as empresas que trabalham com isso e têm a atividade daquela empresa
ela exige ter uma atenção melhor ali, geralmente elas têm uma área de tecnologia da informação que olha tudo isso. Ou tem pelo menos uma pessoa ali responsável que ela sempre vai fazer toda essa gestão. Ah, Henrique, eu sou do atendimento, eu faço dados, eu também preciso saber isso? Se quanto mais você entender e souber, melhor. Mas é sempre recomendado que em toda empresa tenha pelo menos uma pessoa ali que domine esse assunto. Se a sua empresa não tem uma pessoa que seja expert em tecnologia e faça esse papel, eu recomendo que você contrate uma empresa terceirizada de TI, que são empresas ali, prestadoras de serviços, que fazem essas manutenções. Elas vão conferir se os equipamentos estão ok, elas vão conferir a rede, elas vão conferir o software de segurança. Então existem algumas empresas, tem empresas até que têm um serviço relativamente barato de prestação, e elas vão fazendo essas manutenções para vocês. Perfeito? E aí, ferramentas de tecnologia de governança de dados. Tem algumas ferramentas aqui de software de limpeza. Tem uma que chama ClearLimp, é uma que eu utilizo bastante, que vocês podem instalar no computador de vocês e vocês podem fazer varreduras no computador. Quando a gente fala de sistema de segurança, tem algumas como Data-Loss Prevention, que são ferramentas de soluções ali, que eles ajudam a fazer criptografia, tá? Isso aqui eu estou trazendo mais a fim de curiosidade, é algo mais avançado, tá? Não se preocupe que você não vai precisar agora, nossa, eu preciso implementar isso no meu atendimento. Calma, isso aqui são conceitos ali para explicar para vocês a importância do sistema de segurança. E tem ferramentas de confiabilidade, que são plataformas de monitoramento e autoria de dados. Geralmente essas plataformas, quando você cria forms, utiliza o Google Forms, utiliza forms da Microsoft, tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês já estão imputadas internamente delas. O cuidado que você vai ter é quando você exportar essas importar essas informações e num Excel ou no Word ou em qualquer outro modelo de arquivo e onde você vai estar fazendo esse input. Então, geralmente, Google Forms, o Forms da Microsoft e as outras ferramentas que eu trouxe, todo esse sistema de segurança, eles já trabalham. Você não vai precisar se preocupar com isso, perfeito? Mas qual que é a preocupação que você tem que ter? É quando você extrai essa informação do sistema e deixa no seu computador. Às vezes seu computador não tem um antivírus, às vezes o seu computador não tem alguma senha de bloqueio, às vezes o seu computador não tem os mecanismos de segurança adequados, e aí se uma pessoa invadir o seu computador e você baixou a planilha nele, essa pessoa pode roubar ali as informações, perfeito? Então, eu estou trazendo porque é algo bem sensível e bem importante e vocês precisam ter esse cuidado quando vocês trabalham com dados de cliente, mas fica tranquilo na parte de criar o formulário de pesquisa. Dependendo, se você for fazer isso por um Google Forms, por um Forms da Microsoft, eles já trabalham com tudo isso aqui. Você não precisa se preocupar nessa parte. Só toma cuidado na importação, que dependendo aí do computador, se não for um computador seguro, se não for um computador da empresa, geralmente se a sua empresa é uma empresa grande, tem alguma área lá que eles cuidam de tudo isso aqui, perfeito? E quais são os benefícios? Qualidade, né? Melhoria na precisão e integridade dos dados. Então, quando a gente tem sistemas que é tudo muito bem amarradinho, diminui a margem para erro e aumenta a confiabilidade. Quanto melhor for o sistema ali, quanto mais seguro for as informações, você anexar comprovante, tem prints ali, mais fidedigno, né, que dizem, são essas informações. Proteção aprimorada contra violações de acesso não autorizados. Eu tenho senha para tudo, eu tenho planilha que tem senha, o meu computador só funciona com a minha digital, porque e se alguém entra no meu computador e começa a vasculhar as informações aqui? Então, segurança é fundamental. E a confiabilidade também, garantir que os dados são consistentes e confiáveis ao longo do tempo, tá? Porque pode ser que todos os dados que a gente está fazendo aqui, por que a gente faz o armazenamento de informações e de dados? Porque a gente não consegue memorizar isso tudo na cabeça. Daqui 1, 2, 3 anos, a gente vai precisar ver o histórico. E esses dados vão precisar estar imputados em algum lugar. Imagine a gente ter que refazer tudo isso toda hora. Então a gente ter essa confiabilidade, que essa consistência é algo muito positivo ao longo do tempo, perfeito? Para encerrar essa aula aqui, a gente vai para o nosso Gravaí. O Gravaí é aquela parte da aula onde eu pego alguns insights ou alguns pontos importantes e reforço com vocês. E aí tem 3 pontos aqui para a gente reforçar, mas antes eu quero ver o Gravaí de vocês.
quero que vocês tirem um print da tela de estudo de vocês, tirem uma foto da anotação de vocês, me marca no Instagram, me marca lá no LinkedIn, que eu quero dar uma olhadinha no Grava aí de vocês, perfeito? Então, qualidade. Processos rigorosos de validação e limpeza de dados garantem informações precisas e utilizáveis. Então, sempre cuidado aí. Periodicamente, a cada 5 anos, a cada 10 anos, sempre é bom a gente fazer essa limpeza, perfeito? Segurança. Implementar criptografia e controle de acesso robusto protege os dados contra violações. Então, é muito importante sempre a gente estar atento a essa questão de segurança, criptografia, autenticação de diversos fatores. Confiabilidade, tá? Auditorias regulares e manutenções de registros históricos asseguram a consistência e a integridade de dados. Perfeito? Para encerrar nossa aula aqui, eu deixo 3 referências bibliográficas referente à qualidade de dados e tecnologia da informação e eu encerro com vocês aqui mais uma aula.